O Félix perguntou por que VT e não só o S&P 500. O VT ele é um fundo global de ações. Quando você para analisar o VT, ele tem 9.364 ações e o S&P 500, por definição, tem 500, tá? Então, em geral, 502, 503 ações. Então, quando você para pensar aqui, quando a gente considera a sobreposição desses dois fundos, você observa que estas 500 ações do S&P 500 já estão dentro do VT de maneira completa, tá? Então 100% das 505 empresas do S&P 500 estão dentro do VT e o peso, a sobreposição de peso é 48%. Isso significa que do VT, 48% dele, ou seja, quase metade do VT é o S&P 500, tá? Então dentro do VT, metade é o S&P 500 na prática. No meu ponto de vista, não faz sentido, tá? Você concentrar somente em ações americanas. Quando nós observamos no longo prazo, como você pode ver nessa imagem aqui, existe uma alternância muito significativa de desempenho entre as ações americanas e as ações de outros países desenvolvidos e de países emergentes no geral. Você deve estar perguntando isso porque o mercado americano teve um excelente desempenho nos últimos 13 anos aproximadamente. Isto não tende a se repetir estatisticamente. Talvez repita, talvez não. O que se sabe é que, historicamente, o mercado americano sim desempenha bem ao longo da história, principalmente por não ter sido ocupado durante as guerras mundiais na primeira metade do século XX, mas isso daí não é garantia nenhuma. Outros países desempenharam até melhor, tá? Então, por exemplo, África do Sul, Austrália desempenharam melhor do que os Estados Unidos, o que não quer dizer que performarão melhor no futuro, tá? Então você precisa ter essa consciência que não faz sentido você concentrar em um tipo de índice, né, em um tipo de fundo que investe apenas em 500 empresas, quando você pode investir em 20 vezes mais, né, 9.300 empresas, e também uma alocação do S&P 500 que é muito voltada à tecnologia, muito voltada a ações de crescimento e que naturalmente tem também uma ciclicidade, e quando o mundo passa a crescer mais, os investidores tiram valor do dólar, né? Então o dólar se deprecia porque o capital migra para outras moedas, principalmente de países emergentes, e estes outros países passam a desempenhar melhor. Você observa neste gráfico aqui, por exemplo, que países emergentes performaram muito melhor nos anos 2000 do que as ações do S&P 500, porque era onde o crescimento mundial estava, porque era onde as ações melhor desempenharam por vários motivos, tanto questões cambiais como também questões de crescimento, empresas mais cíclicas no geral, de mineração, em fundos que você consegue encontrar hoje, por exemplo, como PICK, como IXC, você consegue encontrar esse tipo de empresa bem cíclica, certo? Então, no meu ponto de vista, não faz sentido, principalmente para você que é um investidor, eventualmente, que mora no Brasil, que tem residência no Brasil, você precisa ter uma exposição um pouco mais cíclica do que a média global, porque você se protege dessa forma da possibilidade de uma desvalorização do dólar frente ao real. Na realidade, de uma valorização do real frente ao dólar, você se protege disso tendo uma carteira mais cíclica, porque se o real se valorizar, a sua carteira, que é mais cíclica, será provavelmente valorizada também. Então é essencial que você considere essa diversificação além do S&P 500. Não invista apenas no S&P 500, beleza? Não é garantia de que o VT vai performar melhor do que o S&P 500 nos próximos anos, mas estatisticamente ele tem uma volatilidade melhor e ele não fica tanto tempo sem performar bem, como ocorreu dos anos 2000 até 2010, 2012, 2013 até, em que o S&P 500 teve a rentabilidade de 0% nominal, fora a inflação, né? Então, se você quer ter uma performance mais constante ao longo do tempo, é essencial que você diversifique bem mais, beleza? Se você gostou, dá um like nesse vídeo e coloca nos comentários aqui o que você achou, beleza?